Com Jesus esta noite, por todas as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso, Ele nos tem dado a oportunidade de andar, de respirar, de evangelizar, de cultuar, e por isso estamos felizes, mesmo com problemas e adversidades. Nós precisamos entender e agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele tem permitido acontecer nas nossas vidas. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Somente até aí. Feche seus olhos e ore junto comigo. Pai querido, Deus bendito, mais uma vez nós estamos diante da sua presença. Estaremos aqui, Senhor Deus, expondo o seu texto, a sua palavra, refletindo na sua palavra, buscando direção, buscando discernimento, buscando entendimento, sabedoria, Pai. Que o Senhor possa me capacitar a aprender também com este texto e ajudar, meu Pai, os teus servos e servas a saírem daqui também esta noite, Senhor Deus, edificados pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e pela oportunidade de estarmos aqui, Deus. Pai querido, Deus Santíssimo, toma a direção desses instantes que aqui nós estaremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus, capítulo de número 13, versículo 44 e 45, faz parte de um enredo que Jesus constrói de várias parábolas e ensinamentos relacionados às verdades do reino. E esse trecho, o texto ao qual nós lemos aqui, de Mateus, capítulo 13, versículo 44 e 45, esse texto que nós lemos, ele está registrado apenas em Mateus. Que Jesus ele utiliza com muita sabedoria, que Jesus ele utiliza com muita assertividade, com muito discernimento, com muita profundidade para falar acerca das verdades do reino. E é interessante quando nós olhamos para todo o capítulo 13 de Mateus, nós vamos ver Jesus construindo uma narrativa importante acerca do reino de Deus e a importância que existe em cada um de nós em entendermos e querermos ser participantes do reino dos céus. Talvez muitas pessoas podem falar e perguntar, então, de fato, onde está esse reino ao qual Jesus anunciou, ao qual Jesus tanto falou que nós não podemos ver? O que nós precisamos entender é que este reino, ele vai trazer o seu sentido, o seu significado no reinado, ou seja, alguém ou um conjunto de pessoas que é conduzido e liderado por um rei, que é Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Então, isso tem muito a ver com o ato de reinar do Senhor Jesus nas nossas vidas. Por isso que ele, em algumas vezes, em algumas passagens, ele vai dizer, olha, o reino de Deus já está no meio de vós, nos vossos corações. Porque nós servimos a este Deus maravilhoso, nós servimos a esse Cristo verdadeiro, o Cristo que deu a sua vida em favor de muitos. Então, por isso que ele vai construindo essa narrativa no início do capítulo 13, falando justamente sobre o reino dos céus. Quando ele toma ali o exemplo, olha, eis que um semeador sai a semear, e parte das sementes, ela cai no caminho, e vem ali os pássaros e comem aquelas sementes. Outra parte cai num terreno pedregoso que não tinha profundidade suficiente para que as raízes se desenvolvessem, aquela semente brota, começa a crescer, mas quando vem o sol, por não ter raízes profundas, ela morre. E outra que cai num terreno cheio de espinhos, e quando ela começa a crescer, juntamente com ela crescem os espinhos, que são os cuidados deste mundo, e aquela semente, quando brota, ela vem a morrer, porque foi sufocada. E outra que cai em bom solo, e começa a produzir a 30, 100, 60, e assim por diante. Jesus usa esta parábola falando justamente sobre o começo do reinado de Jesus Cristo nas nossas vidas. O começo do reino de Deus, ele começa como uma semente pequena, que é a semente da palavra de Deus que é semeada nos nossos corações. E cada pessoa, ela
responde de uma maneira diferente. Cada pessoa, ela responde de um jeito, responde de uma forma a esse chamado do Senhor. E por isso há a importância de que nós permitamos que o Espírito de Deus venha trabalhar o solo dos nossos corações, para que os solos ruins, para que os solos pedregosos, os solos com espinhos, os solos que às vezes estão ressecados, os solos que às vezes estão endurecidos, eles possam ser enriquecidos, eles possam ser ali adubados, eles possam ser irrigados com a água do Espírito, para que possa frutificar, porque a semente foi a mesma que caiu em todos os corações. O que nós precisamos trabalhar são os nossos corações, o terreno dos nossos corações e as ameaças que existem que poderão impedir essa semente de frutificar e o reino de Deus chegar até as nossas vidas. Ele lança essa parábola do semeador para falar do reino de Deus ou do encontro que cada um de nós teve ou vai ter com o nosso Senhor Jesus e os desafios que existem na jornada e na caminhada cristã. Todos nós enfrentamos adversidades e certamente em algum momento da nossa caminhada cristã nós tivemos o desejo de parar, o desejo de desistir, mas o Senhor Jesus está dizendo para não desistirmos. E é interessante porque Jesus ele vai conectando as parábolas para poder nos ensinar essa verdade do reino. Ele começa falando, olha, o reino começa com a palavra de Deus, com a semente da palavra de Deus. E logo depois ele traz a parábola do joio e do trigo. E quando nós olhamos para essa parábola do joio e do trigo, na maioria das vezes que há uma exposição deste texto, é lançado luz sobre a verdade que existe no fato de que no meio do povo de Deus existem aqueles que não se converteram verdadeiramente. Isso é verdade, que precisam de uma conversão, que precisam que Deus trabalhe nos seus corações. Mas nós queremos aqui esta noite lançar luz sobre um outro aspecto ao qual nós não nos apercebemos algumas vezes. Quando olhamos para essa parábola, o contexto diz que um homem tinha um terreno, ele foi lá, lançou sua semente boa e foi dormir. E no meio da noite veio o seu inimigo, o seu adversário, e lança ali a semente do joio junto com a semente do trigo. E quando eles começam a crescer, os empregados daquele homem falam, mas o Senhor não plantou somente a semente boa? Ele fala, olha, foi um inimigo que fez isso. O Senhor gostaria que nós arranquemos a semente ruim? Não, porque se vocês forem arrancar a semente do joio, pode acontecer que vocês arranquem também a semente do trigo. E é aqui que eu quero chamar vocês a uma reflexão importante. Porque quando ele diz isso, ele fala que até um determinado ponto de desenvolvimento, o joio e o trigo, eles crescem de maneira semelhante. Iguais, parecidos. E vão diferenciar apenas na hora de frutificar. E quando olhamos para essa verdade, a gente começa a perceber que, como também há no meio do povo de Deus o joio, nós precisamos entender que quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós começamos a caminhar, o trigo também se parece com o joio. O trigo também se parece com o joio. E trazendo isso para uma aplicação no nosso dia a dia, você vai ver aí, o presbítero Paulo falou disso muito bem hoje aqui pela manhã na escola dominical, sobre este processo que existe na nossa caminhada. De como Deus, através de Jesus Cristo e do seu Espírito, ele faz essa transformação e, espiritualmente falando, ele vai mudando o aspecto e a aparência do trigo, que antes se parecia com o joio, para que possa ficar totalmente diferente do joio. Então, o trigo, até certo ponto, também se parece com o joio. Então, nós também precisamos abandonar práticas que, às vezes, algumas pessoas vão, de maneira muito rápida, progredir, evoluir e crescer espiritualmente, mas outras pessoas vão responder de maneira diferente, porque isso é um processo individual. Cada pessoa vai responder de uma forma, e eu não tenho, e não posso, e não devo, de maneira nenhuma,
julgar essas pessoas. Porque eu também, quando comecei a minha caminhada, me parecia com um joio. E precisamos estar vigilantes todos os dias para que não voltemos a ter aspecto de joio. Ele começa, o semeador, a sua semente, e esse processo de transformação espiritual que acontece nas nossas vidas. E ele lança a luz em cima de uma outra parábola, ainda no capítulo de número 3, do grão de mostarda, que também está apenas aqui. E essa parábola, Jesus ele não explica, ele fala apenas que o grão de mostarda, e ele lança uma luz sobre ela ser a menor das sementes, embora existam outras sementes menores do que ela, mas por algum motivo específico, Jesus ele faz essa comparação por ela ser uma semente pequena também, mas quando ela cresce a tal ponto de que os pássaros conseguem se aninhar embaixo das suas folhas. E aqui começamos a perceber que quando a semente de Deus, através da sua palavra, encontra guarida nos nossos corações, nós começamos esse processo de caminhada espiritual na presença do Senhor Jesus. Essa palavra ela vai crescendo, ela vai transformando as nossas vidas, a ponto de nós conseguirmos encontrar proteção no Evangelho do Senhor. Existem várias teorias, livros de autoajuda espalhados mundo afora, que realmente, em alguns aspectos, são muito interessantes, mas existe uma coisa que nenhum outro livro pode fazer. O Evangelho, ele enxuga lágrimas, ele cura feridas, ele sara corações. Isso ninguém pode fazer por você, apenas o Espírito Santo. O máximo que eu posso fazer é talvez te ouvir, te aconselhar, compartilhar um momento difícil com você, mas enxugar as suas lágrimas, só o Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus, eis que Ele enxugará toda a lágrima. É Ele quem cuida de nós. Mateus 11, 28 vai dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, diz o Senhor. Então o Evangelho, meus irmãos, ele enxuga lágrimas, ele cura feridas, onde nós podemos nos esconder debaixo das suas asas, debaixo das suas folhas. Ainda falando sobre as parábolas do capítulo de número 13, Jesus ele usa o exemplo de uma mulher que pega uma porção de fermento e leveda 3 partes de massa. E ele diz que aquele fermento ele vai ali modificando toda a massa, fermentando toda a massa. Então, ainda falando sobre o processo de transformação através do Espírito Santo que convence o homem do pecado, que convence o homem da justiça, que convence o homem do juízo. Aquilo que eu sempre digo para vocês, o cristianismo é a única religião no mundo, é o único sistema religioso no mundo que transforma o homem de dentro para fora, através do Espírito Santo, que vai modificando o nosso interior através daquela semente que foi lançada lá como o semeador. Jesus foi o semeador. Ele lança essas palavras no nosso coração que vai nos transformar. E através desse fermento que aqui representa o reino de Deus, a sua palavra, o seu Espírito vai nos transformando, nos conduzindo, fazendo de nós novas criaturas, fazendo de nós novas pessoas que se comportam agora totalmente diferente daquilo que fazíamos antes. Como Paulo sempre diz, eis que nova criatura sou, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então Jesus, ele pode fazer na minha vida, na sua vida, ele pode tirar aquele vício, ele pode tirar a mentira, ele vai tirar a fornicação, ele vai tirar o adultério, ele vai tirar tudo, tudo. Ele vai tirar a tristeza, ele vai tirar a angústia, ele vai estar conosco na nossa caminhada, nos fortalecendo, nos ajudando.
ajudando-nos a viver em novidade de vida. Hoje eu estava conversando com um rapaz, eu passei no lugar para poder pegar o nosso almoço, e aí ele estava conversando comigo e me perguntou sobre esses desafios que as igrejas nos dias de hoje enfrentam com relação aos falsos pastores, pessoas que torcem a palavra de Deus para enganar as pessoas ao seu bel prazer, para tirar proveito próprio. E eu disse a ele: olha, não existe outro caminho para combatermos as heresias que não seja o conhecimento da palavra de Deus. Assim como o imunizante protege os indivíduos contra uma determinada doença, como um determinado vírus, a palavra de Deus é que vai nos proteger quando as heresias chegarem, quando os enganadores se aproximarem de cada um de nós. São os desafios realmente que nós enfrentamos. Então, por isso que nós precisamos permitir com que o Espírito de Deus venha fazer Jesus reinar nos nossos corações. Nós ouvimos às vezes alguns dizerem: o Senhor Jesus. Se a gente parar para poder pensar no peso que existe nessas palavras, a gente pensaria 2 vezes antes de falar. O Senhor, o meu Senhor, Jesus. Existe muito respeito envolto a essas palavras. Tem que ter muito temor por trás dessas palavras. Nós temos que, de fato, entender que o nosso Deus é o Senhor e Salvador da minha vida. É Ele que vai controlar os meus passos, as minhas ações. Ele tem que ser o meu Senhor. Agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso implica, quando Ele disser para mim: não faça, não vá, não coma, não use isto, ou aquilo outro. Isso é o Espírito de Deus que vai ministrar ao meu coração. E esse processo de amadurecimento espiritual precisa acontecer, uns mais rápido e outros mais devagar. Isso precisa acontecer. Como eu sempre digo, o apóstolo Paulo é um grande exemplo dessa maturidade espiritual. Uma vez o apóstolo Paulo, ele queria pregar o evangelho. Ele não estava indo para se divertir, ele não estava indo para poder conversar, reencontrar amigos, ele queria pregar o evangelho num determinado lugar na Ásia. Mas o Espírito Santo o impediu, porque queria que ele fosse pregar em outro lugar. Porque havia uma região a qual o Espírito entendia que precisava de uma atenção maior naquele momento. Então, quando dissermos que Jesus é o meu Senhor, é sobre isso que nós precisamos entender. E quando olhamos para isso, a gente consegue compreender o texto que nós fizemos essa leitura. Olha, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo ou alegria dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Racionalmente falando, talvez algumas pessoas, quando olharem para este homem, ou tenham olhado para este homem do exemplo, poxa, mas você vai vender tudo o que você tem para comprar um terreno? Talvez o dono do terreno vai dizer: mas o que tem de tão especial nesse terreno? Porque às vezes as pessoas, elas conseguem só observar o aspecto exterior. Elas só veem o mato, só veem a terra, não conseguem observar aquilo que está oculto, enterrado, aquele tesouro que está ali escondido. Por isso, algumas vezes, as pessoas não vão entender quando você renunciar ao mundo e escolher viver para Deus, quando você decidir não estar lá agora em qualquer outro lugar, mas optou por estar aqui ou até na sua casa, cultuando ao nome do Senhor, as pessoas não vão entender. Nós estávamos vindo no carro hoje, a Flor estava me contando que houve um cantor sertanejo
conhecido que se converteu recentemente. E eu fiquei pensando, ele tomou uma decisão tão profunda, ele decidiu abandonar a sua carreira artística para seguir ao Senhor. Foi uma escolha que ele fez. E talvez algumas pessoas não vão entender isso. Elas não vão conseguir compreender o porquê. Porque aquele homem, aquele cantor, ele achou um tesouro escondido, a qual ninguém podia perceber, ninguém conseguia ver, ninguém conseguia vislumbrar. Mas ele começou a olhar para tudo que tinha, ele falou, tudo que eu tenho, de nada serve se eu não tiver aquele tesouro. Alguns estudiosos aqui discordam um pouco sobre o que de fato representa o tesouro escondido, mas a grande maioria concorda que fala exatamente do ato de nós abdicarmos, de nós renunciarmos àquilo quem nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que fazemos em prol de viver uma vida verdadeira para o Senhor. Mas prepare-se, as pessoas não irão entender. Elas não vão compreender as suas escolhas. Elas não vão compreender quando você disser não para o pecado, quando você agradecer o convite, mas decidir não participar de determinadas atividades. Quando você estiver no meio dos escarnecedores que zombam e colocam apelidos e inúmeras outras coisas para afrontar outras pessoas, você decidir não fazer parte disso, talvez você também será alvo de zombaria. Porque essas pessoas ainda não encontraram esse tesouro escondido, que pudesse fazer com que elas abrissem mão de tudo que têm, de tudo que possuem, para poderem ter parte neste tesouro. Jesus é o nosso tesouro. Jesus é o nosso tesouro. Jesus, ele, numa outra parábola, ele usa um exemplo de um homem, um rico insensato, que tinha muitas posses, ele tinha feito um plantio imenso, e certamente teria uma colheita absurda, e ele olha para os seus celeiros e diz, olha, onde vou colher e guardar? Eu não tenho, vou desmanchar esses silos, vou construir maiores, e aí eu vou poder descansar, porque agora eu tenho segurança financeira, eu tenho segurança de bens materiais. Mas Jesus diz, louco, se nesta noite pedirem a tua alma, o que será de você? Porque nós não podemos depositar a confiança naquilo que as pessoas confiam. Nós precisamos confiar no Senhor. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Você já encontrou o seu tesouro? Já abriu mão daquilo que precisava mandar embora em prol do Senhor? Porque vale a pena, meus irmãos, vale a pena. Por mais que hajam situações adversas e espirituais que se levantam, Jesus, ele vai dizer que bem-aventurado aquele que ajunta tesouros no céu, porque são nas mansões celestiais que nós estaremos na eternidade. Então é lá que a gente tem que pensar. E ele continua, ele vai dizer assim, outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Esse trecho, ele vai falar do mesmo assunto do anterior, do tesouro escondido. A pérola de grande valor também vai representar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que agora com uma pequena diferença. Porque este agora, ele tinha pérolas. Ele era negociante de pérolas. Ele conhecia pérolas. Então ele estava em busca de novas pérolas. Ele não estava buscando uma pérola grande. Ele estava buscando outras pérolas.
E existem várias pérolas, às vezes, que hoje nós possuímos. Status, cargos, talentos, seguidores, posições sociais, bens materiais, tudo isso. Isso tem o seu valor? Tem o seu valor. Para certos aspectos são importantes? São importantes. Mas tudo isso comparado à pérola de grande valor começa a perder sua importância. A ponto daquele homem, ele olhar para as suas pérolas e dizer: eu prefiro essa. Ele abre mão de todas elas em prol daquela pérola de grande valor, que ele reconheceu o valor, ele reconheceu a sua importância e ele queria que aquela pérola estivesse com ele. E mais uma vez, ele abre mão, ele renuncia, ele manda embora tudo aquilo, todas aquelas pérolas que aos olhos de muitos outros também teriam valor, em prol daquela mais preciosa, daquela mais valiosa. Já achei uma flor gloriosa, que tem um excelente odor, é o nosso Senhor Jesus. É o nosso Senhor Jesus. Nas palavras do apóstolo Pedro, para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Só Ele tem. Só Ele. Só Ele. Então vale a pena, meus irmãos, mais uma vez, nós olharmos para as pérolas que temos. Isso não pode nos garantir a vida eterna. Isso não pode nos garantir a vida eterna. Eu posso tocar um instrumento maravilhosamente bem, eu posso falar maravilhosamente, ser um excelente orador, um excelente pastor, evangelista, missionário, seja lá o que for. Eu posso ser um excelente secretário, eu posso ser qualquer coisa. Mas se eu não tiver a Cristo, todas essas coisas são secundárias. Talvez você não possa, não consiga acreditar no que eu estou dizendo, mas Jesus, ele fala sobre isso. Ele vai dizer: aquele, pois, que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é sobre isso que Jesus vai falar nessas parábolas. Sobre renúncia. Renúncia. O que eu e você precisamos renunciar? O ego, o prazer, o egoísmo, abrir mão do orgulho. O orgulho às vezes nos impede de pedir e liberar perdão. Todas essas coisas também podem nos impedir de ter acesso àquela pérola maravilhosa de grande valor, que é o nosso Senhor Jesus, ao qual vale a pena abrir mão de tudo para possuí-la. Nós precisamos entender isso. Desfazer, nas palavras de Tiago, desfazer a amizade com o mundo e passarmos a sermos amigos de Deus. Jesus, conversando com um certo jovem rico, uma vez ele vai dizer: olha, vai e vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. Não sei se Jesus queria de fato que ele vendesse tudo mesmo, se Jesus só estava testando, mas uma coisa eu sei, que aquele homem, ele depositou sua confiança na riqueza, ele colocou o seu valor, o seu tesouro, sua pérola nas riquezas, e optou por não seguir a Jesus. Uma escolha que ele fez, e nós também podemos fazer essa escolha, nós também podemos escolher um caminho. E qual caminho você pretende seguir? Qual caminho você pretende caminhar? Nós possamos entender e pedir ao Espírito
a renunciarmos, a tratar as nossas mazelas, as nossas dificuldades, tirar de nós aquele pecado que tem nos manchado, aquele pecado que tem nos afastado, aquele pecado de estimação, que nós possamos viver em novidade de vida para o Senhor. Isso também é renúncia, todos os dias. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena. Que o Senhor Jesus te ajude na sua caminhada, que o Senhor Jesus te fortaleça e que a semente que foi lançada no meu e no seu coração, elas possam produzir cada vez mais. Que os nossos corações venham ser transformados em terrenos férteis, que as pedras venham ser removidas, que os espinhos venham ser removidos e que nós possamos produzir para o reino, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé.